Olá a todos, seguindo em frente com o nosso estudo de Kitush Hanukkah, a gente chega agora no finzinho da terceira alahá do capítulo 80, a gente vai falar sobre a preparação do chá e do café no Shabat. Qual o problema de preparar chá e café no Shabat? A nossa alahá está tratando sobre cozinhar no Shabat. O chá e o café, quando eu misturo eles com água quente, eu estou cozinhando o produto. O saquinho de chá, por exemplo, contém dentro dele ervas ou plantas que não foram cozidas. Quando eu misturo isso com água fervendo, elas cozinham. Então, tenho aqui um problema de cozinhar no Shabat. E a mesma coisa com relação ao café. Embora a gente tenha uma certa diferença entre tipos diferentes de café, se a gente pegar, por exemplo, nesse café, o café solúvel, o café instantâneo, os grãos já foram moídos, eles já passaram por um processo de serem torrados e serem cozidos, então é algo que já foi cozido, já passou pelo processo de bichul, e a gente falou que a regra diz que en bichul lachar bichul, algo não pode ser cozido duas vezes, então o café solúvel não teria problema de misturar ele com água no Shabat, água quente, porque ele já foi cozido, mesmo assim a gente já vê que tem alguns poskim que preferem que não se faça isso em kli rishon, no primeiro utensílio, já vamos falar sobre isso, e tem o outro tipo de café, o café normal, que são grãos crus, que na hora que eu misturo eles com água quente, água fervendo, eles cozinham. Então temos aqui o problema de bichul. Então como fazer chá e café no Shabat para não ter erro, não ter problema? Começando com o chá. Na preparação do chá a gente tem duas opções, uma opção é aceita por todos os poskim, todos os legisladores, e uma opção tem uma certa discussão com relação aos poskim ashkenazim. A primeira opção aceita por todo mundo é que se prepare antes do começo do Shabat uma essência de chá, ou seja, a pessoa vai colocar num copo com pouca água, alguns saquinhos de chá, preparar um chá muito concentrado, que durante o Shabat ele vai misturar esse chá concentrado, essa essência de chá, com uma proporção grande de água quente, e na mistura vai virar um chá com a proporção normal entre o gosto do chá e água. Dessa forma, se eu preparei essa essência antes do Shabat, não tem problema de misturar ela com água no próprio Shabat. O ideal é deixar essa essência quente, se ela estiver quente, não tem problema de misturar ela com água quente também, assim não temos problema nenhum na preparação do chá. Então a pessoa prepara uma essência de chá, deixa numa panelinha pequena, coloca a panelinha na chapa Erev Shabbat, vai ficar lá aquecido e durante o Shabbat é permitido misturar isso com outra água quente. Agora, a dúvida é com relação ao café, a preparação do café com grãos que não passaram pelo processo de cozinhar. Como isso pode ser preparado, e isso é válido também para o caso do chá. A gente viu que kli rishon, o primeiro utensílio no qual foi aquecida a água, ele tem força de cozinhar mesmo não estando em cima do fogo. Então, se eu tenho, por exemplo, uma panela quente, ou tenho um meiham, um boiler com água quente, essa água tem força de cozinhar. Então, eu não posso misturar o chá e o café nessa água, do mesmo jeito que eu não posso colocar na própria água, eu não posso despejar essa água em cima do café cru, e não posso despejar essa água em cima do saquinho de chá, porque essa água que está no kli rishon, nesse primeiro utensílio, tem a capacidade de cozinhar, ele pode cozinhar. Então, o que eu faço? Como eu sim posso preparar o chá e o café? Vimos no passado que tem o que é chamado kli sheni, que é o segundo utensílio, o utensílio para o qual foi passado a água do primeiro utensílio. Esse segundo utensílio, ele só tem força de cozinhar algo chamado de kalei bishul, coisas que são cozidas com facilidade. O costume esfaradi é que somente o que aparece na Gemara como kalei bishul, como coisas que cozinham com facilidade, é proibido no kli sheni. Então, de acordo com muitos poskim esfaradim, não tem problema nenhum preparar chá ou café no kli sheni, ou seja, eu vou passar água do utensílio na qual está esquentando para o copo, e depois que eu coloquei água no copo, eu posso colocar nessa água o chá ou o café, porque esse copo recebeu água, ele é kli sheni, e se eu colocar depois o chá ou o café, ele não tem força de cozinhar, embora a água vai misturar, embora vai ter o gosto do café, vai ter o gosto do chá, de um ponto de vista da halakha, subjetivamente, isso não é chamado de cozinhar, certo? Embora a priori eu tenho aqui o chá pronto, eu tenho o café pronto, como assim não cozinhou? Sim, passou por um processo de esquentar, de dar gosto, etc., mas esse não é o cozinhar que foi proibido pela Torá. A proibição da Torá de cozinhar é somente em kli rishon e não em kli sheni, não no segundo utensílio. Por isso mesmo que o chá vai ficar gostoso, vai ter gosto, o café vai ficar pronto, os grãos de café vão dissolver lá. Mesmo assim, esse não é o bishul, não é a proibição da Torá de cozinhar, por isso não tem problema.
Agora, muitos Ashkenazim, como a gente comentou também na última halachá, dizem que tem muitas coisas que podem ser consideradas kalei bishul, coisas que cozinham com facilidade, então mesmo no klisheni, mesmo no segundo copo, no segundo utensílio, não é permitido preparar o chá ou o café. Agora, o que acontece, o que alguns posquim levantam a opção, é de usar um kli shlishi, um terceiro copo. Ou seja, eu tenho água no meiham, no boiler, eu vou abrir a torneirinha, colocar água no copo, desse copo eu vou passar para um segundo copo, esse segundo copo ele já é o terceiro utensílio no qual a água chegou. A água estava no meiham, no boiler, passou para o primeiro copo e passou para o segundo. Esse segundo copo ele é chamado de kli shlishi, ele é o terceiro utensílio no qual a água está chegando. Então, escreve o Ramosh faz, tem outros posquim, acho que Nazim também, que o terceiro copo, o copo que já não é nem o primeiro onde foi esquentado, nem o segundo onde ele caiu pela primeira vez, é o terceiro copo, ele não pode cozinhar, ele não tem força de cozinhar, pelo menos pela definição da Torá, então no terceiro copo é permitido preparar o chá e o café. Tem poskim ashkenazim, principalmente o Hazonish, no Orchot Shabbat ele também traz isso, que dizem que não tem diferença entre segundo copo, terceiro copo, quarto copo, quinto copo, todo copo que muda o gosto do chá, que consegue produzir o chá nele, ou consegue derreter os grãos de café, é chamado de cozinhar. Então tem posquim ashkenazim que não levanta essa opção de fazer o chá ou o café no terceiro copo, no kli shlishi, certo? Não o terceiro copo, o primeiro utensílio é o boiler, o segundo é o copo 1 e no copo 2, que é o kli shlishi, é o terceiro utensílio no qual a água está passando. Então, para os posquim faradim dá para fazer mesmo no copo que eu tiro a água do boiler. Alguns posquim ashkenazim falam, olha, passa desse copo para um segundo copo, esse segundo copo é chamado de kli shlishi, é o terceiro utensílio onde a água foi colocada, lá eu posso fazer o chá e o café. Alguns posquim ashkenazim dizem que isso daqui também não é possível, isso daqui também não é permitido, só posso fazer chá e café do jeito original, do jeito que foi falado primeiro, em preparo a essência Erev Shabbat e depois eu misturo essa essência quente com outra água. Mas de novo aqui temos uma discussão entre os posquim, para as faradim no segundo copo, no segundo kli, o primeiro copo que eu tirei do boiler já seria permitido, para ashkenazim tem algumas opiniões, ou fazer uma essência Erev Shabbat e misturar ela com água, ou no terceiro utensílio, que seria o segundo copo vindo do boiler, isso daqui também seria permitido de acordo com alguns posquim ashkenazim.